Olá, começa agora mais um programa de destaques e um dos principais polos de atacado e varejo de moda do Norte e Nordeste, o Centro Fashion, está completando 7 anos e preparou uma programação especial de aniversário. A vendedora é puro empenho e simpatia na hora de atrair os clientes. Eu tento atrair a atenção dos clientes, seja com barulho, seja com música. Eu trabalho muito a parte dinâmica. Eu não sou só empreendedora, eu sou vendedora, eu sou animadora, eu sou digital influencer, eu sou tudo que o cliente vem procurar em nossa loja. Ela é uma das 4.000 lojistas do Centro Fashion, transformando dificuldades em oportunidades. A lojista que saiu do Rio Grande do Norte para morar em Fortaleza vê o próprio crescimento atrelado à evolução do centro comercial. Cheguei aqui ao Centro Fashion no ano de 2021, em um pequeno box alugado, e hoje, ao completar 7 anos de aniversário do Centro Fashion, eu me considero que faço parte dessa história, porque justamente quando o Centro Fashion cresce, nós crescemos juntos com ele. Anualmente, o Centro Fashion recebe 4 milhões de visitantes. Tanta demanda levou nos últimos anos a grandes investimentos em infraestrutura e acessibilidade, uma estratégia que tem ajudado a renovar o comércio popular de Fortaleza. Estamos sempre investindo, que é o que a gente fala do nosso retrofit. Em breve vamos ter mais um estacionamento, o empreendimento está aí com acessibilidade, esteiras, escada rolante, um espaço para o cliente ter uma jornada de compra com muita qualidade. O aniversário de 7 anos teve direito a um impressionante bolo de 7 metros de comprimento. A festa contou ainda com shows e cerimônia religiosa, uma forma de retribuir a dedicação de todo mundo que faz o Centro Fashion acontecer. O empreendimento ele dá muitas oportunidades, muitas pessoas empregadas aqui. Então hoje a gente tem mais de 4.000 com potencial de chegar até 6.000. Hoje a gente tem vagas de emprego constantemente e isso potencializa o mercado, a economia, como um centro de compra, mas que também dá essa oportunidade para quem precisa. Segundo o gerente de marketing, as próximas datas comemorativas podem esperar muita promoção por aqui. Estamos com a campanha de mães, tem um calendário de campanhas aí dentro da sazonalidade, muitas dessas oportunidades e eventos surpresas. A revisão das metas de superávit primário afeta a credibilidade do arcabouço fiscal, com impactos na inflação, nos juros e na dívida do governo. A conclusão está no relatório de abril da Instituição Fiscal Independente. Segundo os técnicos da IFI, o governo precisaria de um superávit anual de 1,5% do PIB para reduzir os riscos da economia e conter a dívida pública. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias entregue ao Congresso na semana passada, o governo revisou as metas estabelecidas no arcabouço fiscal. De um superávit de 0,5% do PIB em 2025, o resultado projetado agora é déficit zero. Em outra revisão, o superávit de 1% em 2026 cai para 0,25%. Para a Instituição Fiscal Independente, órgão de assessoramento do Senado, com a revisão da meta, o esforço para buscar a sustentabilidade das contas públicas no médio prazo foi adiado. E isso pode afetar a credibilidade da política fiscal. O quadro não é de crise aguda, mas é um quadro ainda com muitas incertezas. Não há um hecatombe, uma crise à vista, a desorganização das finanças públicas, não. Mas há uma certa desconfiança dos investidores, dos agentes econômicos relevantes sobre as finanças públicas, e isso tem repercussão no emprego, na taxa de juros, na inflação, isso tem, enfim, isso importa para todo mundo porque tem impacto no dia a dia da população. No relatório de abril, a Instituição Fiscal Independente também analisou as duas principais medidas de revisão de gastos do governo: benefícios previdenciários e o Programa de Garantia Agropecuária, o PROAGRO. O governo estima economizar 9,2 bilhões
em 2025 com a revisão, o que representa menos de 1% do total de gastos com esses dois itens. Medidas de corte de despesas são muito tímidas, o que está na mesa. É claro que você tem que passar o pente fino na Previdência o tempo todo, corrigindo distorções, pessoas que estão lá inscritas em programas sociais que às vezes já estão até falecidas ou não se enquadram no perfil. Então sempre da rotina da administração pública fazer esse tipo de pente fino. Mas isso não vai gerar, tem também uma outra medida relativa ao agro, que é o setor mais bem organizado dentro do Congresso. Não sei se vai passar tal qual é o objetivo do governo. Na visão dos técnicos da instituição fiscal independente, o governo precisaria de um superávit anual de 1,5% do PIB para reduzir os riscos da economia e conter a trajetória da dívida pública. Como país emergente, comparado com os outros países equivalentes ao Brasil, ele é que tem a relação dívida-PIB a maior. Então, por isso que fica todo mundo com muita atenção no Brasil, e o Brasil tem um histórico de quebra de contrato, de moratórias, de calote. Precisaríamos, para estancar o crescimento da dívida, de 1,5% de poupança. Quer dizer, nós teríamos que produzir uma economia entre as receitas e a despesa de 1,5% do PIB. O governo estava propondo 1% para 26%, adiou para 28%. O 0,5%, que seria 1/3 da meta necessária, estava previsto para 25%, foi empurrado para 27%. Então, nós estamos empurrando para o futuro esse desafio de equilibrar as finanças do governo. E a Sodier Doces está inaugurando 2 primeiros quiosques da franquia aqui em Fortaleza. As unidades trazem novo formato de negócio da marca. Sobre a iniciativa, eu converso com o CEO da marca, o Fábio Araújo. Está aqui comigo no estúdio, veio de São Paulo para cá, é isso, Fábio? Vim de São Paulo para cá. Obrigado, primeiramente, por nos receber aqui. Cheguei ontem à noite, estou aqui para esse bate-papo de hoje. Pois é, Fábio, falando dessas 2 unidades que vão ser inauguradas, né? Gran Shopping, que estão sendo inauguradas, né? Gran Shopping e Norte Shopping Jockey. Como é que foi pensado? Conta um pouco para a gente. Vocês saem das lojas para os quiosques, é isso? Isso é um movimento nosso para conseguir penetrar dentro desses canais, como shoppings, escolas, universidades e também empresas, prédios comerciais, e a gente precisava de um formato. E esse formato quiosque, ele vai atender muito bem. A gente já havia lançado o modelo container, para também entrar em demais canais, e agora a gente vem com o modelo quiosque, que é uma super novidade, principalmente para atender esse consumidor dentro de um canal como shoppings, que a gente não estava tão presente, e agora sim a gente entrega aí uma solução para os nossos franqueados de conseguir atender também nossos consumidores dentro desses novos locais. Fábio, vocês já fazem esse tipo, os quiosques em outros locais? Já existe ou é primeiro, agora pioneiro aqui? Primeiro. Então, o Nordeste está sendo muito especial para a gente. O nosso primeiro modelo de container foi lançado também na região Nordeste, em Natal. E agora em Fortaleza a gente vai lançar os 2 primeiros quiosques aí da franquia. E como é que é esse mercado daqui? Você, assim, foi escolhido Fortaleza, né? Sim. Qual é esse olhar de Fortaleza para vocês? O mercado em si do Nordeste é um mercado que vem com forte crescimento, onde a gente tinha uma penetração da marca ainda baixa e onde a gente está colocando todos os nossos esforços para cada vez mais trazer nossos produtos, sabores, bolos, doces, as nossas delícias aí para a região. A gente entende que é um mercado muito consumidor e que a gente não estava com tanta presença de marca aqui dentro. Por isso a gente vem trazendo as inovações dentro do mercado aqui do Nordeste para cada vez mais agregar o nosso negócio. Pois é, e aí vocês também, além dos bolos, né, já tradicionais e tudo mais, vocês também têm congelados, né? Sim. Entraram na área de congelados há quanto tempo já? Na área de congelados a gente já está há 5 anos com os nossos salgados. Então, todos são produzidos numa fábrica nossa no interior de São Paulo, em Boituva. E aí a gente distribui para o Brasil inteiro.
Então a gente trabalha com uma linha de assados e fritos, onde você pode tanto consumir esses salgados dentro da loja, como levar para sua casa para fazer festas, kit festas, para comemorar o aniversário de forma completa, não só com bolo, mas com docinhos e também com a linha de salgados. Fábio, como é que está a presença da Sodier no mercado brasileiro? Hoje a gente tem 372 lojas espalhadas no Brasil, mais 2 dentro dos Estados Unidos. Então a gente tem penetração em todas as regiões do Brasil e alguns estados ainda que faltam a nossa presença, mas a gente tem hoje amplitude em todas as regiões do Brasil. E você falou aqui nos estados do Nordeste, né? Como é que está essa presença aqui no Nordeste como um todo? Hoje as principais capitais, né, Fortaleza, Recife, Salvador, todas a gente já tem presença de loja. Vamos inaugurar nos próximos 2 meses aí dentro do Maranhão. Alagoas também já temos 2 lojas com a nossa presença e em discussões já com Sergipe e Teresina também, com um possível franqueado lá no Piauí. Vocês também trabalham com sabores distintos, né? A cada Sim. mês tem um bolo do mês, né? Sim. E vocês fazem ações, teve da Barbie com a Mattel, Sim. né? Com a Ana Maria Braga, enfim. Como é que vocês utilizam, né? Vão Sim. sempre movimentando a parte de mercado, de merchan, de parcerias com as outras marcas. Esse mercado de doces ele é super dinâmico e a inovação ela é muito importante. Então, a gente acabou de foi escolhido pela Mattel como o bolo de aniversário da Barbie. Comemoramos 65 anos da boneca mais famosa do mundo. Estamos agora com uma parceria com a Ana Maria Braga, onde acabamos de lançar um bolo Ana, junto da Cleusa, que é a nossa fundadora, junto com a Ana Maria. No ano passado somos a primeira confeitaria do mundo com autorização de marca da Nutella. Então a gente fechou isso em outubro, essa parceria, e está sendo um sucesso absoluto as parcerias com a Nutella. Somos parceiros da Nestlé também, então fizemos diversas parcerias com eles. No final, essas collabs, essas marcas, elas agregam muito, elas trazem qualidade, elas dão marca também para o nosso negócio. Fora também trabalhar demais categorias, como a gente entrou em linhas zero açúcar, em linhas vegano, tudo isso para capturar todo esse consumidor que gosta de doce, que gosta de bolo, entregar a melhor solução para cada um deles. E vem mais novidades por aí, temos bastante coisas aí para lançar, coisas que ainda estão no papel, mas que em breve vão chegar às lojas aí aos consumidores. Era o que eu já ia lhe perguntar, o que a gente já tem previsto aí para 2024? Já pode contar alguma coisa, além dessas inaugurações aqui? Além das inaugurações, tem coisas que estão próximas de sair, diria que uma categoria de chocolates é uma das grandes oportunidades que a gente tem, que estamos trabalhando fortemente para apresentar um projeto em breve para vocês. E com relação também, Fábio, à história da marca, né? Para quem ainda não conhece, como é que surgiu aqui no Brasil a marca da Sodier? Então, a nossa fundadora, a Cleusa, há 26 anos atrás, ela produzia bolos em casa, bolos caseiros, e aí ela abre a sua primeira loja, que foi a Sensação Doces, lá no interior de São Paulo. E aí começou a dar certo, começou a ter bastante consumidores ali na região elogiando, e eu já vinha no modelo quadrado, até que um dia uma pessoa de São Paulo passou lá dentro da loja e falou: por que não levar esse modelo também para São Paulo, para a gente abrir franquia? E depois de algum tempo convenceu a Cleusa e abriu a primeira loja em São Paulo, ali no bairro da Zona Norte, e daí começou essa história maravilhosa, 1, 2, 3. Depois de algum tempo a marca mudou o nome, saiu de Sensações para Sodier, que nada mais é do que Sofia e Diego, os 2 filhos da Cleusa, e hoje aí estamos aí com 374 lojas, 376 daqui a 2 dias, com mais 2 aqui em Fortaleza, então muito feliz aí com toda a história. A marca expandiu para os Estados Unidos, onde a gente também está num processo lá de aprendizado e de expansão, então provavelmente teremos mais lojas nos Estados Unidos, um futuro muito próximo aí, ajustando alguns detalhes, mas também expandindo para o mercado do exterior. Fábio, você falando da história e das unidades, né, mais de 300 espalhadas pelo Brasil, quais são esses desafios que vocês encontram? Logística, né? Você também trabalha na questão de congelados, né? Como é que são esses desafios para poder entregar produtos de qualidade, de uma ponta, né? Onde é que vocês
produzem aqui em São Paulo até chegar aqui ao estado do Ceará? Sim. Logística sempre vai ser um grande desafio nesse país para qualquer empresário, para qualquer empresa, mas acho que o maior desafio nosso sempre está na questão da qualidade, onde a gente não abre mão disso. O conceito da Sodier é bolo fresco todo dia, então a gente tem parceiros que entregam essas mercadorias semanalmente dentro das lojas e as produções acontecem dentro das lojas de bolos e doces. Os salgados vêm da fábrica, mas bolos e doces são produzidos diariamente. E aí mantendo a fórmula, né? Mantendo a fórmula e aí a receita, né? E aí você são produtos com produtos lácteos e frutas cítricas. Então, o desafio de você fazer com que esse bolo não tenha nenhum tipo de problema sempre foi o nosso desafio, mas a gente tem uma equipe muito grande que acompanha e monitora todas as lojas diariamente e a gente consegue controlar isso muito bem, graças a Deus. Nosso nível de reclamação que a gente tem através de SAC ou através de outros institutos aí, ele é baixo, mesmo com todos esses desafios de ser um produto lácteo com uma fruta cítrica que a todo momento pode passar do ponto, né? Então, a questão dos lotes e de como acompanhar esse processo é muito importante para a gente. Fábio, e da sua expertise, né, da sua bagagem que você traz de grandes multinacionais, como a Nestlé no caso, né, também, como é que você traz essa expertise para a Sodier, para conversar e dar esse olhar diferenciado e também avançar no sentido de fazer com que ela cada vez mais cresça? Sim. Primeira coisa que eu falo, nosso chefe chama-se consumidor, ele é o chefe de todo mundo. Se o consumidor não está satisfeito, não existe Sodier, não existe nenhuma empresa. Então, a primeira coisa que a gente implementou foi como eu escuto cada vez mais esse consumidor. Então, a gente colocou tablets dentro das lojas, onde a gente escuta atendimento, qualidade, a experiência dele. Também fazemos diversas pesquisas para ver o que eles estão querendo que a gente traga de inovação, de novos produtos. Então, a primeira coisa foi ouvir esse consumidor. E a segunda etapa foi como a gente traz o lado de profissionalismo para dentro da empresa, criação de processos, departamentos, áreas. Então, a gente fez um trabalho aí bem grande, muita informação, a gente está trazendo bastante tecnologia, tanto para os nossos franqueados, tanto para a equipe interna, para a gente saber e poder atuar aonde realmente estão os problemas, seja do franqueado, seja da franquia, como que a gente ajuda esses franqueados a continuarem com a gente. Hoje, em média, a gente tem aí de 6 a 7 anos os nossos franqueados dentro do nosso negócio. Tem franqueados com 15, 20 anos. A nossa taxa de mortalidade de lojas é praticamente zero. Então, a gente faz um trabalho realmente de curadoria, de atenção a esse franqueado para que ele continue com a gente, perdure com a gente por mais 20, 30 anos aí, com certeza. E é uma parceria, né? Tem que ser essa parceria, Sempre. né? Para quem é franqueado, para o franqueador, né? Tem que ter essa parceria, né? Senão não vinga, né? Não adianta você achar que você é o dono da marca e que tem que ser feito somente do seu jeito. Você tem que escutar, sim, o franqueado, tem que trazer ele para participar a gente tem um conselho de franqueados, no qual a gente traz esses franqueados para participarem desse grupo, tomarem decisões em conjuntos. Isso aqui é um trabalho muito a 4 mãos, franquia, franqueado e consumidor, no final, para entregar o melhor resultado. Não adianta querer ter uma visão única ou implementar modelos que você não está escutando quem opera e quem consome, porque realmente não vai dar certo. E esse mercado de franquias, ao seu olhar, como é que ele tem sido ultimamente agora no Brasil como um todo, né? A questão tanto econômica como os desafios também. O mercado ele sofreu bastante na pandemia, ele retraiu um pouco naquele começo de pandemia. Depois foi aprendendo e aí veio o delivery e aí buscamos outras formas de também atender esse consumidor, já que o consumidor estava dentro da rua, né? Estava dentro de casa, quer dizer. E aí como levar o produto para ele, e o delivery foi uma das principais alternativas junto com marketplaces. Então a gente vê que esse mercado ele se reinventou através de tecnologias e o delivery, e vem agora se recuperando fortemente, entregando bons resultados, crescendo o número de franquias dentro desse mercado brasileiro. Então, porque no final você traz a segurança das marcas, e isso quem é um empresário que quer iniciar
uma nova carreira, né, empreendendo, ele busca sempre as marcas mais fortes para poder fazer seu negócio, porque tem todo um suporte, um know-how dessas franquias por detrás que podem ajudá-los a crescer. E é o que a Sodier faz. Cada novo franqueado que entra, a gente traz esse suporte, traz esse know-how, ajuda ele a entender o seu negócio para continuar com a gente aí por um bom tempo. Tá, joia, Fábio. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Venha mais vezes à nossa terra. Lógico. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a vocês. Amo essa terra aqui e com certeza estarei mais vezes aqui junto com vocês. Tá, joia. Obrigada. Obrigado, viu? Tudo de bom. Obrigada também. E agora é o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o Senado vai ingressar com recurso contra a liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, que suspendeu a lei da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e de municípios com até 156 mil habitantes. O presidente Rodrigo Pacheco se reuniu logo cedo com advogados e consultores do Senado e anunciou que vai entrar com um agravo no Supremo Tribunal Federal para contestar a decisão do ministro Cristiano Zanin de suspender trechos da lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia e também para municípios com até 156 mil habitantes. Zanin concedeu essa liminar após uma ação do governo, alegando que não pode haver renúncia dessas receitas sem a indicação dos recursos para compensá-las. O presidente do Senado classificou a decisão do governo como precipitada, descontextualizada e fora de momento. Segundo ele, o agravo vai comprovar que no projeto de lei da desoneração da folha de pagamentos havia sim a estimativa financeira e orçamentária para compensar a renúncia de receitas. A premissa de que a desoneração da folha de pagamento, tanto dos 17 setores quanto dos municípios, não teria cumprido o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias, que exige que proposições legislativas que criem despesas ou alterem despesas ou que renunciem receitas tenham a estimativa do impacto financeiro e orçamentário. Eu afirmo, como presidente do Senado, que esta premissa não é verdadeira. O projeto de lei, a lei que foi aprovada, 14.784 de 2023, prevê de maneira muito clara, categórica e material, no trabalho feito pelo relator, senador Ângelo Coronel, num projeto do senador Efraim Filho, a estimativa orçamentária e financeira exigida pelo artigo 113. Rodrigo Pacheco lembrou que desde o início do governo Lula, o Congresso Nacional tem feito um esforço para aprovar projetos com o objetivo de aumentar a arrecadação. Se exige a demonstração de onde se vai ter o recurso para esses 10 bi para os municípios, está aqui demonstrado, 80 bi só nos 3 primeiros meses de aumento de arrecadação em função do trabalho do Congresso Nacional. Tivéssemos nós, quando votamos CARF, apostas esportivas, offshores, fundos exclusivos, subvenções de ICMS, arcabouço fiscal, identificado que era necessário escrever isso em cada um desses projetos, nós teríamos escrito. Ele reforçou ainda que foi um erro judicializar a questão e que vai sugerir ao governo um debate sobre corte de despesas. Alertou também que qualquer proposta do governo a partir de agora terá a ressalva de que os recursos também serão destinados para os municípios. A partir de todo projeto que vier em relação a aumento de arrecadação, agora a gente vincular e carimbar que isso precisa também atender municípios brasileiros, que não é só a arrecadação da União que importa para o Brasil. O senador Efraim Filho, autor do projeto, também estava na reunião e apontou como incoerente a ação do governo. Se o próprio governo entrou com uma medida provisória para regular o tema, depois um PL com urgência constitucional para regular o tema, se na época, em 2021, a própria bancada do PT, que à época era oposição, votou a favor da desoneração, me pareceu incoerente agora vir judicializar com o argumento de que seria inconstitucional. E em Maracanaú, o setor de educação está comemorando os bons resultados de representantes da cidade em Olimpíadas Científicas Brasil afora. No ano passado, mais de 200 estudantes da rede municipal foram medalhistas nas competições e a prefeitura premiou todos esses alunos.
Ao todo, 239 estudantes da rede municipal foram premiados pela Prefeitura de Maracanaú. Todos receberam notebooks, equipamentos que vão fortalecer o processo de formação de todos eles. Essa premiação é mais um incentivo para quem já é campeão. Todos eles foram vitoriosos em Olimpíadas locais e nacionais. São bronze, prata e ouro e levaram o nome de Maracanaú para longe através de muito talento, esforço e estudo. Dávila é uma das que ganharam várias medalhas em diferentes Olimpíadas científicas. Estou muito animada porque eu não estava acreditando no meu potencial e hoje em dia, olhando tudo que eu já passei na minha vida, eu acredito que deu tudo certo para mim. E se tudo continuar assim, eu ainda tenho um grande potencial pela frente, ainda posso ter muito mais. O secretário de Educação da cidade, Jorge Valentim, disse que os resultados são frutos de investimentos e lembra que a cidade criou polos específicos para preparar alunos em matemática. Eram 6 polos em 2023, hoje já são 12 polos, prefeito. Com a sua autorização já são 12 polos. Passamos não só para a matemática, agora tem o POP Mate e tem o POP Letras. Polo Olímpico de Preparação Intensiva em Letras, que é na matéria da língua portuguesa. Então hoje já temos 12 polos para preparar os nossos alunos que não precisaram da recomposição da aprendizagem. Cuidamos de todos, de quem precisou, mas também avançamos com aqueles que querem um algo a mais, que querem se desenvolver, que querem novos desafios para poder ter uma boa capacitação e um emprego compatível com uma melhor renda. Pensamos nesses alunos e foi por isso que deu resultado. Somente em uma das escolas da rede municipal, 56 estudantes foram medalhistas. Os professores acreditam que o apoio e a forte política pública e a soma de educadores empenhados estão entre os fatores para esse resultado. Esse projeto veio para acalentar todo esse conjunto de mim com os alunos brilhantes aqui da nossa Prefeitura de Maracanaú. E eu acho que essa união perfeita, junto com o trabalho muito parceiro da gestão das escolas que eu estou trabalhando e que trabalhei o ano passado, graças a Deus, aí dando esses resultados aí bastante positivos. João foi destaque no ano passado na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e comemorou com quem tanto o incentivou. Ele acredita que pode mudar a realidade da família se continuar nesse caminho. E a minha mãe desde pequena me ensinou que a educação, o estudo leva a gente a um caminho melhor. Então esse ano passado eu me dediquei, eu peguei nos livros e fui atrás de estudar para ganhar essa medalha para ajudar a minha família. A mãe orgulhosa é uma entusiasta da educação e da participação em competições que promovam estudos e revelem talentos. Eu sempre digo para ele, a educação tem que estar em primeiro lugar, né? Com a educação ele vai voar longe, ele vai conseguir todos os sonhos que ele almeja, né? E é através da educação que nós podemos melhorar o nosso país, melhorar a nossa cultura, que está precisando muito. Regras para a produção e comercialização dos novos combustíveis com baixo carbono foram debatidas na Comissão de Infraestrutura do Senado. A comissão analisa o projeto já aprovado pela Câmara com esse objetivo. Em tempos de mudanças climáticas, a busca pela redução do impacto dos combustíveis fósseis se impõe. A tecnologia já permite produzir combustível até mesmo do lixo. Você já ouviu falar em biometano? É o energético que hoje mais contribui para a redução da pegada de carbono dos nossos combustíveis. Enquanto a pegada de carbono dos combustíveis fósseis gira em torno de 85 gramas por megajoule, o biometano é abaixo de 10. A gente tem hoje 3 fontes principais de geração de substrato para o biometano, que seriam os resíduos sólidos urbanos e esgoto, que hoje respondem por mais de 70% da oferta. Tem os resíduos, os dejetos da agropecuária e temos o crescimento dos projetos de biodigestão de vinhaça e torta de filtro no setor sucrocoleiro. Biogás ou biometano pode ser usado para bioeletricidade, para gás natural em veículos, para descarbonizar a indústria, para descarbonizar transporte marítimo, para produzir hidrogênio. Mas o mercado, com a dinâmica de custos, impostos e a dura lei da oferta e da procura, pode sofrer desequilíbrios com a chegada de novos combustíveis. Mesmo que você tenha paridade de custo, paridade de preço, o custo é entre 6% e 8% mais alto.
Como é que fica isso daí? Como é que fica a competitividade de quem está produzindo? O biometano não pode vir para encarecer o gás e tornar uma dificuldade a ponto de inviabilizar a indústria. Ninguém quer isso. E por isso que esse modelo pensado pela Câmara foi muito, muito inteligente. Um fato é que se essa reinjeção do gás natural, do gás natural diminuir e tiver uma maior oferta no mercado, o preço vai cair. Várias indústrias, grandes indústrias do Brasil já estão comprando ou procurando comprar o biometano. Ou seja, hoje não tem um problema de encontrar mercado para esse biocombustível importante. Existe mais demanda que oferta nesse momento, senador, e existe uma demanda, vamos dizer assim, qualificada. Grandes empresas que precisam descarbonizar já colocaram o biometano dentro do seu planejamento estratégico, estão interessados em comprar. Agora, por que colocaram na obrigação para todos os consumidores comprarem esse? Precisa priorizar a harmonia dos interesses, né? Então, acho que esse é um ponto bastante importante, né? Principalmente quando a gente olha para o financiamento. Então, a gente não pode, né, onerar um setor, né, em virtude de desenvolver o outro. Talvez a gente precise pensar numa outra alternativa, como, por exemplo, o próprio orçamento público da União, para estimular, como outros países vêm fazendo também. As possibilidades estão dadas pela natureza e pela tecnologia, mas é preciso sabedoria. Políticas boas e efetivas que contemplem os diversos interesses de setores e da sociedade como um todo. Se a gente não tiver política adequada para o gás natural, ele vai continuar no subsolo. E se a gente não tiver política adequada para o biogás e para o biometano, essa fermentação, essa decomposição dos resíduos e dejetos vai continuar ocorrendo e o biogás vai para a atmosfera. Vamos combinar aqui que a transição energética não vai ser gratuita. A transição energética vai ter um custo. É muito importante deixar quem faz a decisão econômica observar quais são as melhores estratégias de descarbonização. Nação continental, com uma necessidade crescente de combustíveis e setores de produção com necessidades pontuais, a chegada de alternativas é uma boa notícia para o Brasil. A gente soma aí as metas do RenovaBio, né, de melhora da intensidade de carbono da matriz energética, com a melhora da eficiência energética dos veículos. E a gente vai ser, num futuro próximo, o primeiro grande polo automotivo do mundo. Por exemplo, você tem um grande potencial no Mato Grosso, que tem muito agro. Na região, por exemplo, ao redor de Sorriso, você pode fazer uma infraestrutura para que eles, ao invés de pagar o GLP, que é o gás de cozinha, que é mais caro, que tem uma logística caríssima de ficar indo e voltando de botijão, você vai poder trabalhar para ter o biometano de forma mais barata nessas regiões que hoje não têm acesso ao gás natural. E agora o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. O líder Ceará visitou o Grupo Edson Queiroz em mais uma de suas atividades com representantes de grandes empresas do nosso estado. Por lá, os empresários puderam trocar experiências e entender o modelo de gestão do grupo. A visita teve o objetivo de mostrar aos líderes e empresários a história e os modelos de governança e gestão do grupo que atua em vários setores e nasceu aqui no Ceará pelas mãos do industrial Edson Queiroz na década de 1950. Os membros do Conselho de Administração do grupo, os empresários Edson Queiroz Neto e Igor Queiroz Barroso, detalharam o passado de edificação das empresas, os caminhos do crescimento e as bases para novos projetos. Eu espero que a nossa experiência, o nosso exemplo, possa ajudar na compreensão dessas situações de mudança de geração, de liderança, e que os nossos amigos aqui cearenses, brasileiros, que estiverem passando por esse mesmo desafio, dificuldade, que possam se espelhar um pouco na nossa experiência, se a nossa experiência for adequada no caso deles, né? Eu me vi na missão de construir um modelo de presidência onde eu tive momentos de aprendizagem de como seria isso com Raul Calfá, que foi um presidente do Grupo Votorantim durante 20 anos. Eu trouxe esse modelo
para dentro da minha presidência, para poder constituir, né, a chegada do Rotella, junto com os outros 3 conselheiros, uma secretaria de presidência que funcionasse. E esse foi o modelo que eu peguei logo na saída, quando a minha tia Paula era presidente. E eu me vi presidente sem nunca ter sido presidente de um conselho. E como sair com isso do zero? Mas isso era a essência do Edson Queiroz. Ele desafiava as pessoas, ele colocava as pessoas nessas situações e queria ver como era que as pessoas se saíam diante do inesperado. E eu acho que a gente se saiu bem, graças a Deus. Eu acho que trazer o LEAD para nossa casa e poder compartilhar foi uma experiência muito interessante. O grupo Edson Queiroz é um grupo relevante, nasceu no Ceará, e trazer o LEAD, que é uma experiência que vem com João Dória lá de São Paulo, e tem a Emília aqui como representante. Eu faço parte do LEAD, e trazer eles aqui para a nossa casa, com o nosso auditório reformado, eu me sinto muito orgulhoso de toda essa experiência. O Grupo Edson Queiroz atua fortemente no Ceará e no Nordeste na comunicação. Tem a Esmaltec, única empresa de linha branca no Nordeste, e é líder no segmento de venda de água mineral no país com a empresa Minalba Brasil. Tudo nasceu com o armazenamento, envase e distribuição de gás liquefeito de petróleo pela Nacional Gás, outra gigante no território brasileiro. A receita bruta do conglomerado em 2023 chegou a 12 bilhões e 200 milhões de reais. O que foi realizado nos últimos anos no modelo de gestão é considerado determinante para acelerar bons resultados. A terceira geração da família está à frente dos negócios, formando o Conselho de Administração. Mas hoje existe a participação de Carlos Rotella na presidência executiva, alguém do mercado, para fazer uma soma importante de talentos. A gente, quando começou esse trabalho, ele foi todo baseado na história do grupo, como eu falei na minha apresentação, e na ambição dos acionistas que estão hoje à frente do grupo. Você tem a terceira geração à frente do grupo, que tem uma ambição, que tem um desejo de levar esse grupo por mais 70 anos. Então, é em cima disso que a gente está pautando todo o trabalho, que é fazer algo extremamente atualizado, cada vez mais otimizado, para que a gente possa ter o maior impacto na nossa comunidade empresarial, na sociedade e, ao mesmo tempo, reverter em resultado para os acionistas e para todos os colaboradores. Para o grupo de líderes do Ceará, o grande objetivo desses encontros é incentivar trocas de experiências e desenvolvimento entre os grandes empreendedores. A presidente do LEAD, Emília Buarque, avaliou a visita ao Grupo Edson Queiroz como enriquecedora. No Ceará conhece um pouco da história do grupo, mas hoje nós ouvimos uma narrativa diferente, né? Focado mais em governança, o que essa governança traz de aceleração, de transformação para o grupo, e o que se atestou hoje aqui é um grupo econômico, um dos maiores do país, muito estruturado, com uma excelência e um nível de governança de dar inveja a muitas grandes empresas de outros estados, quem sabe até do sul e do sudeste do país. Então, aqui fica o orgulho de todos nós de no LEAD reunirmos empresas desse porte que estão contando história e que certamente contarão uma história muito mais próspera nos próximos anos. De fato, o Grupo Edson Queiroz agora está iniciando esse processo de se abrir mais e nos deu essa oportunidade no LEAD de sermos o primeiro grupo, né, de líderes empresariais a ouvir de forma muito transparente e até didática sobre todo esse processo de ajuste e organização da governança. Vale ressaltar também que é um grupo que tem uma cultura muito forte, investe em inovação e está estrategicamente muito bem posicionado. E a Aeris Energy vem realizando ações voltadas para os colaboradores e quem mora no entorno da fábrica. Sobre essas ações eu conversei com a Thalita Monteiro, analista de segurança, saúde e meio ambiente da Aeris.
Obrigada pela sua presença, Thalita. Olá, eu que agradeço, né, esse convite, né, para a gente falar o que a gente faz aqui na Aeres como ações de segurança, né, ações de saúde, segurança e meio ambiente. E no Abril Verde, a gente está tratando o fortalecimento da cultura de segurança, né? A gente acredita, né, um dos nossos valores é desenvolvermos e cuidamos da nossa gente, as nossas pessoas fazem tudo acontecer, e para o fortalecimento dessa cultura, a gente precisa das pessoas. Na verdade, segurança do trabalho só existe porque existem as pessoas, né? E para esse fortalecimento, a gente tem algumas ações. Quais são elas? Né? Os multiplicadores de segurança, onde esses multiplicadores de segurança são os próprios colaboradores, né, onde eles vão conhecer quais são as regrinhas, os procedimentos, e eles vão disseminar essas informações na equipe, né, onde vai dar autonomia para o colaborador, né, e liberdade, digamos assim, para ele disseminar essa cultura de segurança, né, uma vez que a gente tem uma grande quantidade de colaboradores, né, a gente precisa desses pontinhos ali para fortalecer a segurança, né, a cultura de segurança, tendo esse sentimento, né, que todos somos Aeres Energy, tendo esse sentimento, né, que todos temos o dever, né, de praticar a segurança do trabalho, que eu sempre falo que segurança do trabalho, ela é basicamente, né, garantir que da mesma forma como você entrou na empresa, você venha sair. Só que a gente tem 8 horas de trabalho, a gente tem escalas, a gente tem turnos. Então, para garantir, né, essa segurança de todos os nossos colaboradores, a gente tem aí os multiplicadores de segurança, a gente tem os DDS-SMAs, né, que é o Diálogo Diário de Segurança, a gente tem, né, o nosso programa de PDCS, que é o Programa de Desenvolvimento de Cultura de Segurança, fortalecendo aí a nossa cultura de segurança. A gente tem as ações também de saúde, né, que vem aí fortalecer com ações preventivas, né, para que o nosso colaborador tenha uma condição segura, de saúde dentro da empresa, né? A gente tem programas aí dentro da empresa, que é o nosso centro de saúde, onde a gente realiza atendimentos como nutricionista, psicólogo, aferição de pressão, de glicemia. Eles podem realizar exames dentro da empresa, consultas específicas também, né? Então, essa é uma das ações que a Aeres tem como base, né, para fortalecer a saúde, segurança e meio ambiente dentro da nossa empresa. E, claro, a gente também tem ações voltadas para o meio ambiente, que é a redução a gente enviar o mínimo, né, para o aterro. A gente tenta aproveitar ao máximo os resíduos que são gerados aqui dentro da empresa. A gente pratica aí as reciclagens, os 3 R's, né, reduzir, reutilizar, sempre os nossos recursos para a gente minimizar o impacto, né, no nosso meio ambiente. Né, e para cada papa produzida, a gente tem aí uma meta de 7 mudas plantadas, a gente tem uma área de reflorestamento, né, dentro da nossa empresa, que, por sinal, modéstia à parte, é muito bonita, né? Depois, em um outro momento, a gente pode estar fazendo a gravação para conhecer essa área. E é isso. Você teria mais alguma pergunta? Thalita, pois é, puxando nessa questão que você falou agora há pouco, da importância de se olhar para o colaborador, né, de ver a sua saúde física e mental, né, e dar esse suporte. A gente nota que quando a empresa, né, ela olha para quem está colaborando, né, para quem também está fazendo parte desse crescimento, isso se reveste também no próprio crescimento da empresa, né? A gente vê que é uma coisa que vai se retroalimentando, digamos assim, né? Uma vez que a gente trabalha nessa base, né? Porque para a segurança do trabalho funcionar em perfeita harmonia, a gente sempre fala que a gente tem aí 3 engrenagens. Comportamento é 90%, ou seja, os colaboradores, todos nós. Os nossos valores, né? Respeitando aí os nossos valores. E um ambiente seguro para se trabalhar. Então, a gente precisa de 3 engrenagens: comportamento, valores e meio ambiente. Né? A gente precisa de um ambiente seguro para se trabalhar. Então, uma vez que a gente fortalece essa cultura, desenvolvemos e cuidamos da nossa gente, as nossas pessoas fazem tudo acontecer, né? Isso dá autonomia para eles entenderem como que funciona, né,
a segurança do trabalho, como que funciona a saúde, como que funciona o meio ambiente. Uma vez ele tendo, né, essa capacitação, esse treinamento, né, eles estarão habilitados para disseminar essa cultura, né, dentro da empresa. É como você mesmo falou, retroalimenta. Né? Então, isso aí vai passando de colaborador para colaborador, uma vez que todos estão, né, conscientes do que fazer e como fazer, mediante uma situação de ocorrência, um incidente, ele vai saber como agir mediante aquela situação. E o cantor, compositor e DJ Alan Moraes lançou este mês seu primeiro LP, A Voz e o Verso. Alan Moraes e Carlos Nóbrega. Sobre a obra e muito mais, eu converso com o próprio DJ Alan, está aqui comigo no estúdio. Obrigada pela sua presença. Tudo bem, prazer enorme estar aqui nessa audiência. Abraço para todo mundo que está em casa. Joia, Alan, me fala um pouco sobre esse teu pensar desse disco. Eu sei que você está aí já com ele, queria que você mostrasse um pouquinho para quem está assistindo dessa obra. E quanto tempo você pensou para poder fazer? Como é que foi o arranjo, né? Trazer essas músicas para cá? São quantas músicas? Bom, aqui no disco são 12, né? Porque a ideia inicial era lançar um disco de vinil, né? Como eu sou DJ de disco de vinil pela cidade há mais de 15 anos, já profissionalmente, e poxa, eu tenho que ter um disco meu para ficar colocando aqui junto com tantos esses outros artistas. Por que não, né? Já que já tem mais de 10 anos de carreira. Então, eu conheci o poeta Carlos Nóbrega, lendo os livros. Eugênio Leandro me apresentou, um grande cantor, catavento. E Eugênio disse, rapaz, cara, vou te mostrar aqui um grande letrista, um grande poeta. De repente você que gosta de botar melodias em poesias, goste. E aí foi uma paixão à primeira vista. Eu já lia cantando alguns poemas. E, bom, vamos fazer. Aí veio a pandemia. Quando a gente decidiu gravar, então, aos poucos, eu fui gravando o que a gente chama de guia. Ia lá com o violãozinho, fazia uma gravação e deixava para depois. Aí, quando passou a pandemia, eu tive a surpresa do Caio Talmag, que é quem fez, basicamente, as gravações. Ele fez os arranjos, colocou teclado, colocou flauta. Então, a partir daí, eu fui convidar os amigos para tocar bateria, o Pantico Rocha, que é baterista da Maria Bethânia, foi baterista da Maria Bethânia até poucos anos, está em discussão com o Lenino, botou bateria aqui em 3 músicas, Allan Kardec, que está em discussão já com o Xambinho, já para o São João, também tocou aqui no disco. E foi uma alegria. Quando eu percebi, o disco estava pronto. Pronto para mandar fabricar também, né? Que também já é outro processo. Tem um grande custo, por isso que hoje em dia o pessoal avalia se vale a pena gravar ou não, porque realmente demanda um valor alto, tanto que é por isso que discos novos são vendidos por aí a 200 e tudo. E aqui é R$120, baratinho. Né? E é isso, o grande prazer foi ver a obra física, que hoje em dia eu tenho até um EP gravado já, solo, EP que a gente chama, são poucas músicas, 4 músicas, 5 músicas, é o antigo compacto duplo, né? E tá lá, gravei com BD e tudo, mas tá no Spotify, e eu considero o Spotify um espaço, poxa vida, você hoje em dia grava, até mais fácil do que antigamente, mas como vou me fazer ser ouvido, né? Fica ali perdido no limbo de tantas outras músicas de pessoas mais famosas. Como vou fazer para ser ouvido? Aí eu tive a ideia de fazer um vinil, um disco de vinil. E hoje em dia vende mais que o CD, disco, LP, disco de vinil. E a juventude está toda comprando disco. A feira Mais Vinil, que tem aí todo primeiro domingo do mês, na Estação das Artes, repleto, cheio de gente, mais de 20 expositores, vendedores de disco, e lotado de gente comprando disco. Então, em termos de mercado, tá em alta, e artisticamente eu acho que não tem igual, né? Uma obra dessa, você vê as letras,
num tamanho que qualquer míope vê. Aqui aí tem as ilustrações do Saulo que simbolizam cada música. É isso, a novidade é... Tá joia. E fala um pouquinho para quem está assistindo como é que faz para saber também dos seus shows, onde é que você vai se apresentar, também um pouquinho da tua história, qual é o teu perfil nas redes sociais? O Instagram é Alan Moraes, com I, Alan normal, A-L-A-N, _ LP. E lá vai ter toda a programação, tem muito show em junho, né? Cantinho do Frango, tem Centro Cultural BNB, e dia 30 agora teve o lançamento, né? O lançamento do disco no Esquina Brasil. Aliás, acompanha o Esquina Brasil, está lançando muita gente, não só trabalho autoral, samba, todo tipo de estilo de música está dando espaço. Todo dia tem programação com algum artista cearense. Grande Esquina Brasil, que deu essa oportunidade de fazer o primeiro show de lançamento do disco. Tá joia. Dando todo o apoio, som, mídia, todo apoio de produção que todo artista poderia ter. E agradeço que é ao vivo. Tá joia, Alan Buiz. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Tá bom, então. Obrigada. Valeu. E o Destaques fica por aqui com essa dica. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.